Paz do Senhor, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o nosso quarto estudo do livro de Gálatas. Você coloca um título, o Evangelho Sobrenatural. E vamos aqui meditar no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Paulo escreveu assim: Irmãos, quero que saiba que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então Paulo está falando do evangelho que eu anuncio, ele não é origem humana, ou seja, ele é sobrenatural. Paulo, ele cria no sobrenatural, ele anunciava o sobrenatural. Paulo se converte com o sobrenatural de Deus na vida dele, né? Ele teve uma grande experiência com o sobrenatural, e antes de ele ser um apóstolo, antes dele ser um pregador, ele testemunhava, ele contava, ele relatava o seu ocorrido, o que aconteceu. E isso causava escândalo, né? O homem natural, ele não aceita as coisas sobrenaturais, porque o sobrenatural, ele é discernido espiritualmente. Ou seja, quem crê em Deus, né? Quem crê no sobrenatural, ele acredita no sobrenatural. Mas não só acredita, ele vai pregar o sobrenatural e ele vai levar o sobrenatural, vai levar outras pessoas a levar o sobrenatural. Então Paulo era um homem que acreditava no sobrenatural, ele anunciava o evangelho sobrenatural. Ele teve acesso, né? A Bíblia fala que nós temos acesso agora pelo novo e vivo caminho. Hebreus 10, versículo 20, nos fala sobre isso, que ele é o novo e vivo caminho, né? Um caminho inaugurado através do véu, ou seja, o véu foi rasgado, é um novo e vivo, ou seja, existia um caminho, agora é um novo e é vivo, é Jesus que nos dá acesso. O véu foi rasgado para nos dar as revelações. Paulo tinha acesso ao sobrenatural. Lá em Mateus 11, 25, diz que Jesus se alegrou no Espírito e disse: Pai, graça eu te dou, porque foi do teu agrado revelar as coisas ocultas a esses pequenininhos. Jesus estava falando que a igreja dele, que os discípulos dele têm acesso ao sobrenatural. E Paulo agora está falando: eu prego o sobrenatural, eu acredito no sobrenatural, o evangelho que eu prego é sobrenatural. Ou seja, a boa notícia, as notícias que eu trago não vem dessa terra, vem do alto. É sobrenatural, é uma notícia que vai chocar e vai escandalizar o homem natural, o homem carnal, o homem incrédulo. Ele é chocado com o sobrenatural de Deus. Ele não acredita, né? Ele não vive porque ele não acredita. E quando nós acreditamos, nós vivemos e também podemos levar os outros a viverem. Então Paulo acreditava, o evangelho dele falava as coisas de Deus é sobrenatural mesmo. Como que Deus vai enviar seu filho para nascer num bebê, um bebê de colo chorando, é o Deus criador de todas as coisas, né? Depois o Filho de Deus, o próprio Jesus sendo julgado e condenado como um malfeitor, né? É o sobrenatural de Deus, só Deus para fazer algo tão grande, tão soberano, que palavras humanas, que entendimento humano não tem compreensão. Então a religiosidade, ela apenas cita, só fala. Paulo antes ele citava, ele conhecia as escrituras, ele falava do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele sabia que Deus fez milagre através da vida de Moisés, fez milagre na vida ali dos patriarcas, mas agora ele estava vivendo esses milagres. Agora o sobrenatural chegou na vida dele e agora ele levava esse sobrenatural para os outros, né? Então o evangelho que ele recebia não era origem humana, é o sobrenatural. Paulo teve acesso a coisas extraordinárias, ele buscava ter revelação. E nós também temos acesso. A Bíblia fala lá em Jeremias 33:3, diz assim: clama-me, invoca-me e eu te anunciarei coisas grandes, coisas ocultas que não conhece. Paulo buscava, né? Paulo, quando ele não tinha entendimento, quando ele não sabia, ele buscava: Senhor, me revela. Senhor, abre meu entendimento. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais. Eu quero compreender, eu quero entender. Então, quando você crê que Deus, ele abre, né? Ele abre os seus tesouros, ele abre as suas revelações, você vai ter acesso ao sobrenatural de Deus. Paulo, ele tinha acesso, né? Então ele estava totalmente envolvido no sobrenatural. E o importante é que ele pregava esse sobrenatural, não se importando, né, contra o que o natural, contra os incrédulos, contra os religiosos iam achar que era mentira, achar coisa da sua cabeça. Há muitas pessoas que têm medo de falar das suas experiências do sobrenatural, porque muitos não crêem, muitos não acreditam. Há pessoas que não têm medo de falar em línguas, né? Porque a razão humana, a lógica
lógica humana diz, o que é isso? Isso você não aprendeu numa escola, isso não tem lógica, não tem nada a ver. Está escrito na Bíblia e diz que Paulo falava mais língua que todos os outros. Então, isso são dons espirituais, né? Esse é o evangelho que Paulo pregava, ele levava o sobrenatural onde que ele estava e os milagres acontecem, amém? Que esse sobrenatural possa vir na nossa vida, o evangelho de Cristo. Ele pregava o evangelho de Cristo e o evangelho de Cristo é um evangelho de milagre, é um evangelho de poder. Ele falou para a sua igreja, vão pregar o evangelho, né? Vão ensinar a palavra e os sinais e as maravilhas irão acompanhar aqueles que creem. É necessário crer. Sempre precisamos crer no sobrenatural, que Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que pode abrir uma porta para você, Ele é o Deus que curou tantas pessoas, o cego, o leproso, Ele quer te curar também, tá bom? Então esse Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Esse é o Deus sobrenatural, é esse evangelho que nós pregamos, o evangelho de Cristo, sobrenatural, que foi dado por revelação para Paulo, para ele poder nos edificar e para poder trazer a revelação, amém? Não estamos mais com o véu, né, nos separando de Deus. O véu foi rasgado, temos acesso a Deus, né? Temos acesso às revelações de Deus, às verdades de Deus e ao poder de Deus, ao sobrenatural de Deus. Que possamos pregar esse evangelho do sobrenatural, que possamos levar as pessoas a crer no sobrenatural, saber que o evangelho de Cristo é o evangelho sobrenatural. Deus te abençoe e até o próximo estudo em nome de Jesus.